Por ser um recurso não renovável cada vez mais escasso, o petróleo confere poder e grandes excedentes econômicos para os países que descobrem novas reservas. Um dos grandes desafios é utilizar os recursos vindos do petróleo em benefício da população. No Brasil, cogita-se a criação de um fundo social. O Fundo Soberano faz parte da proposta, ele é uma reivindicação dos movimentos populares, foi acolhido pelo governo, está na proposta. Ele visa recolher os recursos financeiros gerados pela produção do petróleo, cujo ritmo ainda vai ter que ser ditado. E eu entendo que é preciso primeiro fazer um planejamento nacional dos investimentos requeridos em educação, em saúde, em proteção ambiental, em modernização tecnológica, em infraestrutura, para, de posse desse plano de reinvestimentos sociais, definir o projeto de produção de petróleo. E antes de definir o projeto de produção de petróleo, nós precisamos definir qual é o volume das reservas. Em um fundo social criado pelo governo entre 2015 e 2021, nós teríamos o equivalente de um PIB de hoje num fundo. Ou seja, algo em torno de 1 trilhão e 300 milhões de reais. Não é muito, não dá para fazer uma grande festa ao longo de uma arrecadação de 7 anos e pensar que os problemas estão resolvidos. O petróleo é um dos elementos importantes. Passará de representar 10 a 25% do PIB, mas ele não substituirá o PIB do país. Então, outros segmentos serão beneficiados de toda a cadeia que envolve o petróleo. Isso quer dizer a formação de recursos humanos em todas as áreas vinculadas ao setor petróleo e gás, que envolve áreas de conhecimentos das engenharias, das geociências, mas não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade organizada, onde a saúde é importante, onde a sociedade culturalmente também será importante. A ideia do Fundo Social é que tenha a mesma função, só que permita reinvestir em questões ligadas ao desenvolvimento econômico e social do país. Isso está previsto na Lei nº 5.940, o projeto de Lei 5.940 de 2009, que o governo encaminhou agora em 1º de setembro ao Congresso. Esse projeto tem algumas vantagens. Ele prevê, por exemplo, nos primeiros artigos, já se prevê que o Fundo Social vá investir em educação, combate à pobreza, aspectos genéricos, assim, nada muito específico. Como vai investir em educação? O que estamos chamando de educação, inclusive? Não diz exatamente do que estamos falando, o que se está entendendo por educação, o que está se entendendo por desenvolvimento sustentável, ambiental. O problema desse projeto de lei, na realidade, está associado à segunda parte dele, que prevê que o comitê gestor do Fundo Social pode fazer o que quiser. Tá? Eles podem decidir onde vai gastar, quanto vai gastar, onde vai ser investido, no Brasil e no exterior, qual é a porcentagem desse dinheiro que vai ser gasto no Brasil e no exterior. Eles podem literalmente investir nas bolsas de valores, na compra de ativos nas bolsas de valores, e isso eu acho péssimo. E outra coisa que está proposta também, que eu acho que é sábio, né, é que o fundo fique prioritariamente no exterior, que esse dinheiro não entre no Brasil de uma vez só. E é um pouco o modelo que a Noruega tem adotado há algum tempo. Bom, e os países árabes também fazem isso há décadas. A nossa prioridade é que nós temos muita gente em condições sociais precárias. Então, a prioridade do Brasil é o social. E a gente tem que melhorar o nível de educação, enfim. Então, acho que do ponto de vista de prioridades está de acordo com o que o Brasil está pensando. A maneira que a gente vê é que nesses 3 a 5 anos que nós temos agora para começar essa produção, a produção tem que estar subordinada à capacidade do Brasil de investir no desenvolvimento nacional. Se nada for feito, vai continuar, esse dinheiro vai entrar, vai arrebentar com o processo produtivo brasileiro, porque tu imagina, se nós exportarmos esse petróleo, vai entrar uma enxurrada de dólar. O que vai acontecer com o parque produtivo brasileiro? Vai à breca, vai perder emprego, não vai ter emprego. Quer dizer, vamos todo mundo passar para a Bolsa Família. E aí esse petróleo termina em 15 anos, 13 a 15 anos. E aí em 13 a 15 anos nós vamos ficar muito mais miseráveis do que nós somos hoje, porque sem parque produtivo e sem petróleo.
Então, nós estamos frente a esse dilema, que é um dilema. Tem países que resolveram bem, mas a maioria dos países resolveu mal. Só 5 países no mundo conseguiram resolver esse dilema em favor da sua população, em favor da sua sociedade. O resto sempre resolveu, fica uma casta muito rica e um país da miséria. Então se tornará um país hoje, o Brasil hoje é um país rico, temos que entender isso. Nós não sabemos direito o que fazer com a riqueza. E entre ser rico e ser desenvolvido tem uma distância grande. É uma riqueza absurdamente valiosa e que tende a se valorizar com o tempo. Nós estamos falando de petróleo na casa dos 100 bilhões de barris. 100 bilhões de barris é um volume comparável a Kuwait, Iraque, é muito petróleo. Tá? É isso, a gente descobriu um Iraque no nosso litoral. Tá? Tem gente falando que tem mais, tem gente falando que tem um pouco menos, 80 bilhões de barris, mas que seja 80 bilhões de barris, é mais do que a Rússia, é mais do que a Venezuela. Tá? Nós estamos ali entre Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, é isso, é nessa faixa de petróleo que nós estamos falando. É muito petróleo. E justamente com o processo do petróleo a começar a acabar, que é um processo lento, não vai acabar da noite para o dia, tá? Mas com o processo em que o petróleo começa a acabar, ele tende a ficar cada vez mais caro. A demanda tende a se manter. Mesmo que a gente substitua o petróleo por combustíveis de outros tipos, outras formas de energia combustível, o petróleo vai continuar sendo matéria-prima para milhares e milhares de subprodutos da indústria petroquímica. Plásticos, uma infinidade de polímeros, solventes a tintas, fertilizantes. Então o petróleo vai continuar sendo usado por muito tempo. Quanto antes de substituir o petróleo como combustível, melhor, porque queimar o petróleo realmente é o pior fim que a gente pode dar para ele. É como queimar madeiras nobres para fazer fogueira. Apesar da discussão em torno das questões da mudança climática, da emissão de gases de efeito estufa, o petróleo ainda ocupa um lugar central no processo de produção e circulação de mercadorias e ainda permite a geração de enorme excedente econômico, portanto, enormes lucros. E sabe-se também que estamos numa nova situação mundial. A taxa de descoberta de novos recursos tem sido inferior à taxa de produção. Isso significa que estamos nos encaminhando para a era de exaustão final do petróleo. Uma nova transição energética está em curso e provavelmente, em razão das questões de mudança climática, deverá se encaminhar para a apropriação maior de energias renováveis a um custo bem maior do que o do petróleo, pelo menos por enquanto. Então aí se colocam duas questões. Quem tem acesso às reservas de petróleo no período de exaustão, quando os seus substitutos possíveis ainda são muito mais caros, vai estar controlando a possibilidade de gerar um enorme excedente econômico. É melhor para o planeta que a gente não queime petróleo, mas faça outro uso dele. E que use uma tecnologia para gerar energia mais limpa, renovável, como o Brasil já tem hoje. A nossa matriz energética é uma das melhores do mundo, porque a maior parte da nossa energia vem dos rios abundantes que o Brasil tem, enfim, a geração hídrica. A gente tem um potencial na área da eólica, a gente tem outro grande potencial na área da energia solar, que é um país fora aqui, o Rio Grande do Sul, que é um pouco mais nublado, mas no resto do Brasil tem uma quantidade impressionante de sol. Então eu acho assim, o futuro do petróleo, para mim, é muito mais a petroquímica do que a energia. A energia necessariamente vai ter que ser substituída. O desperdício de combustível, o uso sem critério, automóveis de baixo rendimento, uma série de coisas, isso que talvez a questão não seja na não exploração, seria na racionalidade do uso desse petróleo. Mas isso é uma questão que depende da extração, depende da legislação, por exemplo, de por que até hoje não se colocou em prática a inspeção veicular. Nós temos que atacar na qualidade desse consumo. O consumo tem que melhorar, o desperdício tem que diminuir. É os próximos 100, 200 anos de Brasil que vai estar em questão. Porque não passa outro cavalo encilhado. O Brasil já perdeu o ciclo do pau-brasil, o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, o ciclo do café. Nada disso deixou coisa aqui no Brasil. Nada disso teve um legado permanente de país desenvolvido de primeiro mundo. Nós temos uma baita experiência em perder oportunidade. Quem sabe nós tentamos fazer alguma coisa que a gente ganhe uma oportunidade. O Brasil, além de ser um país rico em recursos naturais, é um país que tem um trabalho
qualificado ao ponto de conseguir extrair petróleo 7.000 metros abaixo da superfície do mar. Eu acho que isso deve nos ajudar a nos repensar, inclusive, enquanto país, e eu acho que o desafio para um país que reúne essas duas características agora é fazer valer, né, os seus direitos, né, sobre essa imensa riqueza que nós temos no nosso subsolo.